Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Nesta edição, vamos falar de uma iniciativa que visa atender às necessidades de crianças e adolescentes em acolhimento institucional aqui na capital gaúcha. Lançado recentemente, o aplicativo Adote um Amanhã possibilita que pessoas físicas e jurídicas possam oferecer bens e serviços. E para trazermos mais detalhes, recebemos de forma virtual aqui no Jornal da Câmara a promotora de Justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre, Sinara Viana Dutra Braga. Promotora, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Desde já agradeço a gente poder dar a notícia para quem nos ouve, nos vê, os telespectadores, dessa a ferramenta do bem, ferramenta que busca unir pontas, né, das crianças e adolescentes vítimas de violências, negligências severas ou orfandade, mas órfãos são poucos. Na verdade, nós temos aproximadamente 800 crianças e adolescentes em 70 abrigos e casas-lares da capital. E o município, assim como o Estado, prestam o básico, mas tem aquele algo mais, a gente chama de necessidade, na verdade, um desejo de um individual de uma criança ou um adolescente, ou até mesmo uma necessidade coletiva da casa, que o orçamento público não dá conta. E é para isso, então, que veio o app Adote um Amanhã, para a gente poder oportunizar, quem sabe, um curso de culinária, quem sabe um atendimento odontológico, quem sabe uma boneca, uma bola, um videogame, uma TV, enfim, o céu é o limite. E o legal, Clayton, é que ali quem acessa, e você pode baixar no seu celular, tanto Android quanto iOS, você baixa o aplicativo e visualiza o que é pedido, mas você tem a possibilidade também de ofertar o que você tem à disposição, tanto pessoa física quanto jurídica. Então, eventualmente, eu estou mudando a residência e tenho alguns móveis, ou eu tenho um escritório e quero ceder material de informática, ou, melhor ainda, eu tenho uma vaga de aprendizagem profissional, uma vaga de emprego, uma vaga de estágio, porque hoje a nossa grande dificuldade é que essas crianças se tornam adolescentes e depois completam a maioridade. Quando completam os 18 anos, eles precisam sair dos espaços de proteção, muitas vezes sem família, que na grande maioria das vezes sem família para dar o suporte. Aos 18 anos eles têm que se manter, né? E se não estiverem profissionalizados, se não tiverem a vaga de emprego, realmente a gente fica muito sensibilizado, porque infelizmente a rua, as facções são uma realidade. Então já fica aqui uma chamada, você que é empresário e tem porta de aprendizagem, por favor, entra lá no nosso app e lança a oportunidade para os nossos jovens. E você que é aposentado, com tempo livre, afeto, quem sabe um serviço de voluntariado, ou se você está fazendo uma limpa no seu guarda-roupa, quem sabe calçados, vestuário, enfim, tudo é bem-vindo. Certo. Promotora, eu vou pedir, enquanto a gente está conversando aqui, para que o pessoal também possa já ir se familiarizando, né, com a cara ali, né, do aplicativo, né, para que a gente possa rodar algumas imagens aqui enquanto a gente conversa, para também o pessoal já... Isso aí está na tela, e como a senhora frisou, né, disponível Android e iOS, né, e lá na sua loja virtual para baixar. Promotora, como é que surgiu, né, a ideia desse aplicativo, né, quais as demandas que vocês sentiram, né, para, enfim, gestar essa ferramenta significativa e moderna, né, do ponto de vista de unir também as pontas, como a senhora falou, mas também na busca de parceiros, né, para poder efetivar esse aplicativo que agora já está disponível. Lá em 2016, nós pensamos e veio, eu brinco que é o nosso professor Pardal, Nilson Ayala, que é pai por adoção e atual presidente da Sucesso. O Nilson veio com a ideia do app da adoção. O app ele foi criado pela PUC do Rio Grande do Sul e em parceria, então, com a PUC, com o Tribunal de Justiça, veio o app da adoção, Adoção RS. Graças a ele, em torno de 150 crianças e adolescentes se encontram família. Quando foi lançado o app da adoção, já veio a ideia do app Adote um Amanhã, inicialmente pensado para profissionalização desses jovens que ficam nas casas de acolhimento, nos abrigos e casas-lares. E então a gente entrou na fila e a PUC do Rio Grande do Sul nos chamou no início, então, no primeiro semestre do ano passado, para desenvolver na AGES, né, na agência,
de tecnologia deles. Nós, então, desenvolvemos com a PUC no primeiro semestre o primeiro protótipo. E a GX2, que é a empresa que veio como parceira, veio, então, concluir o desenvolvimento e fazer a manutenção desse aplicativo. Então, os nossos grandes parceiros, Clayton, são, inicialmente, a Sucesso, por meio do Nilson, a PUC do Rio Grande do Sul, na sequência, a GX2. Graças a esses grandes parceiros, nós estamos podendo, então, possibilitar que a comunidade gaúcha, não só gaúcha, que a comunidade como um todo, possa acessar esse aplicativo e fomentar, então, bens, a entrega de bens e a prestação de serviços para a nossa meninada do acolhimento, crianças e adolescentes. Crianças 0 a 12 incompletos, adolescentes 12 a 18 incompletos. Então, a gente está podendo unir as pontas e efetivar o direito lá previsto na Constituição Federal, também no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a convivência comunitária. Como é que é feito isso? Quando o doador oferta o bem ou serviço e tem lá a necessidade já lançada, sai automaticamente um match. Esse match faz com que seja enviado um e-mail para o doador e para a instituição tomando conhecimento desse match e o doador tomando conhecimento dos dados da instituição que precisa. O doador, no seu tempo, faz o contato virtual ou por telefone ou presencial e ajusta a entrega do bem ou a entrega de como vai se dar a prestação de serviço, né? Então, é uma forma de também este doador, que é alguém da comunidade, pessoa física ou jurídica, ter acesso à instituição, conhecer a instituição, participar, né, daquela instituição, assim como da criança e do adolescente, ter contato com a comunidade, no caso deste doador, por exemplo. Certo, a senhora falou no match ali, né, para unir as pontas, é digamos assim, um aplicativo de relacionamento de ajuda, né, promotor, exato, nesse sentido, exato. Né? E assim eu gostaria de... Pois não. Não, é do bem, é relacionamento do bem, né? Exatamente. E nesse sentido, né, traz essa linguagem moderna, né, essa linguagem utilizada atualmente pelas pessoas que lidam com a tecnologia de forma comum, assim, né? Isso está no nosso dia a dia. E a senhora percebe que essa também é uma forma, promotora, de agilizar esse processo de ajuda, né? Porque muitas vezes a gente entra ali e já fica sabendo o que precisa, né? Exatamente. Não, e é uma realidade. Hoje, todos nós temos um celular na mão. Não importa se ele é Android, se ele é iOS, o celular está na mão. Então, é uma forma de comunicação muito rápida, muito desburocratizada. E essa foi a ideia. Buscar um instrumento de tecnologia, uma ferramenta de tecnologia para auxiliar quem precisa. E é muito simples, Clayton. Você baixa ali na sua loja, você já tem conhecimento das necessidades. Bom, mas essas necessidades eu hoje não tenho como auxiliar, mas eu tenho outros bens, outros serviços. Eu sou uma profissional da educação, quero fazer a doação de horas de reforço escolar, eu sou um profissional da área da saúde, ou enfim, eu tenho horas para doar. Fica aqui essa oportunidade de colaborar. Certo. A senhora citou no início, promotora, o universo, né, que esse aplicativo pode contribuir, né, em torno de 800 crianças e adolescentes em 70 abrigos, né. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre como é que é a realidade dessas crianças e adolescentes e também a realidade desses abrigos, né, dessas casas institucionais, do ponto de vista de estrutura, de recursos humanos, né, para que as pessoas também se sensibilizem e entendam como funciona. Isso, exatamente. Sim. Então, quando a gente tem uma criança e um adolescente em situação de risco, de vulnerabilidade, se aciona o conselho tutelar. Eu já faço uma chamada aqui, não se omitam. Se você tem a suspeita de que uma criança ou um adolescente está em situação de risco, faça o contato para onde eu devo denunciar, né? A quem denunciar? Conselho Tutelar, Disque 100, Ministério Público, nós temos a página do Ministério Público, onde você faz a denúncia. Eu não vou denunciar porque eu não tenho certeza, não tem problema, você tem uma suspeita, cabem aos órgãos, né, fiscalizadores, buscar a informação e fazer a investigação. Então, no primeiro momento, você suspeita de uma violação de direitos, denuncia ao Conselho Tutelar, ao Disque 100, ao Ministério Público, ao Juizado da Infância e Juventude, ao DECA ali, a Delegacia de Polícia,
ou a Brigada Militar, não importa quem, é o órgão, você tem que noticiar. Feito a notícia, vai ser acionado o Conselho Tutelar, vai verificar a situação, tentar resolver com a aplicação de medida protetiva. Quando não resolve, o Ministério Público é acionado, então o Conselho Tutelar representa o Ministério Público, que por sua vez ingressa com pedido de acolhimento institucional, que pode acontecer num abrigo, onde você tem no máximo 20 crianças e adolescentes, uma equipe técnica de um psicólogo, um assistente social, ou em uma casa-lar, onde você tem no máximo 10 crianças e adolescentes, tem a cuidadora residente, a mãe social, ou a cuidadora e o cuidador, mãe e pai social, e também uma equipe técnica de um psicólogo e um assistente social a cada 2 casas. O trabalho é fazer uma verificação da situação da família para que a criança ou o adolescente possa voltar de forma segura. Então, se não for possível com a mãe, com o pai, talvez com a avó, com o tio, ou seja, manter a criança ou adolescente na família. Quando não é possível, se faz um encaminhamento para adoção, né, para colocação em família substituta. Estes abrigos e casas-lares, eles prestam um serviço necessário. Então, todas as crianças e os adolescentes devem ter acesso à saúde, educação, profissionalização, cultura, lazer, enfim, aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas aquele algo mais eles não têm. Então, por exemplo, você tem o sonho de ter um tênis de determinada marca, por exemplo. Você tem o sonho de fazer um curso de inglês. Você tem o sonho de aprender a costurar, a cozinhar, um curso de gastronomia. Tá? Ou tem bens e serviços, né? Então, o APP vem com essa possibilidade. Hoje, as casas-lares e os abrigos, as 70 casas-lares e abrigos, prestam um serviço adequado. Os que não são adequados, o Ministério Público, na fiscalização, já representa e faz busca a adequação quando necessário judicialmente. Mas, torno a dizer, é o necessário, o mínimo indispensável, mas tem aquele algo mais que a comunidade rio-grandense pode colaborar. E torna a fazer um apelo. Essas crianças e adolescentes têm defasagem escolar, têm necessidade de atendimento psicológico, alguns também atendimento psiquiátrico, atendimento odontológico. A gente sabe que a rede presta, mas presta de forma muito demorada, infelizmente. Por exemplo, Clayton, algo que realmente me toca muito. Hoje, Porto Alegre não possui república. A FASC não tem nenhuma parceria com república. Então, eles completam 18 anos, não voltaram para a família, não foram adotados, a gente canta parabéns e dá tchau. A FASC não possui parceria com república nenhuma. Um jovem de 18 anos vai para a rua. Muitas vezes, se não estiver profissionalizado, se ele não tiver uma vaga de emprego, ele vai para a rua, ou para as facções. Então, o nosso pedido primeiro, é que as autoridades se debrucem sobre essa questão de ter uma república em funcionamento e mais. Se ele não tiver, o jovem de 18 anos, o cognitivo preservado, Porto Alegre não tem vaga em residencial inclusivo e nem em residencial terapêutico. Então, já faço essa chamada também. Como é possível a capital do Rio Grande do Sul não ter para onde encaminhar o seu jovem com problemas cognitivos? Então, o APP se presta para a comunidade auxiliar esses jovens, porque eles vão completar 18 anos e vão ter que sair. Se nós pudermos dar um reforço escolar, um atendimento de saúde mental mais célere e de qualidade, se nós pudermos atendê-los na totalidade das suas demandas, que coisa boa, né, Clayton? Já que o município, o Estado, não estão dando... eles tentam dar o máximo possível, mas eles não atendem como nós gostaríamos. Então, a gente faz essa chamada para a comunidade. Eu quero agradecer imensamente a GX2, a PUC do Rio Grande do Sul, a Sucesso, que vieram nessa parceria. E é somente por meio de parceria de todos nós que nós vamos conseguir que a nossa criança e nosso adolescente, que a família já falhou ou que se tornaram órfãos, nós vamos conseguir a efetivação de todos os seus direitos fundamentais. Perfeito, e a senhora já deu um panorama, né, bem amplo da capacidade, né, da possibilidade de atendimentos nas diversas áreas, né? Então, profissionais de todos os setores, né, podem sim participar, ver quais as demandas das instituições e doar um pouquinho do seu tempo, do seu saber, do seu carinho, bens, enfim, né, para que essas crianças possam ter algo a mais, como a senhora colocou.
Promotora, como é que foi o trabalho junto a essas instituições, né? Até, digamos assim, o ensinamento, a oficina, o trabalho ali para introduzir para elas também esse aplicativo, para que elas possam sistematizar essas demandas, né? Para ficar ali tudo certinho do que elas precisam para a gente poder acessar lá e ver quais são as principais carências. Essa ferramenta tecnológica, ela só vai ter sucesso se acontecerem dois encaminhamentos. O primeiro deles, que as instituições realmente cadastrem as suas necessidades, né? E principalmente que o cidadão, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, conheça essa ferramenta, o app Adote um Amanhã. Porque se não houver o conhecimento da população, se ele não for acessado, não vai ter como contemplar as necessidades lançadas, da mesma forma se a instituição não lançar. Então, nós fizemos um chamamento para os gestores, nós apresentamos a ferramenta, né? Nos colocamos à disposição, a GX2, que faz a manutenção, terminou o desenvolvimento e faz a manutenção, se colocou à disposição também para dirimir todas as dúvidas, prestar os esclarecimentos e presta permanentemente esse suporte para as instituições, para o Ministério Público e também, se necessário, aos doadores, né? Porque, realmente, as instituições têm que lançar suas necessidades e a comunidade tem que acessar o app, senão ele não vai ter futuro, não vai ter sucesso, o sucesso que a gente gostaria realmente que tivesse, porque o sucesso desse app significa o algo mais para a nossa criança e adolescente. Perfeito. Para você que ligou a TV agora, eu estou conversando aqui no Jornal da Câmara com a promotora de Justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre, Sinara Viana Dutra Braga. Estamos falando sobre o aplicativo, né, para aproximar, unir as pontas, né, instituições e a sociedade. Vou botar mais uma vez as imagens do aplicativo para também você reforçar esse apelo aqui que a gente está fazendo no ar, para que as pessoas acessem, vejam lá quais as necessidades dessas instituições. Promotora, para a gente poder encaminhar também o final aqui da nossa entrevista, gostaria que a senhora reforçasse também o apelo, né, para que as pessoas participem. E uma última questão ainda, o app ele foi lançado no último dia 14, né? E como é que tem sido o acompanhamento, assim, né? Como é que tem chegado para vocês os relatos, ou ainda é muito cedo, a gente está nesse processo ainda de apresentação, de divulgação, mas quais as expectativas, né, para o trabalho? Nossa, a gente está muito contente, muito feliz. Num primeiro momento, nos primeiros dias, já foram mais de 1.500 downloads, né? Então, a gente está vendo uma movimentação por parte da comunidade, já foram dezenas de matches, já chegaram diversos bens, né? Já tivemos oferta de serviços. Então, Clayton, eu estou muito contente e penso que é um início, na medida em que cada cidadão, né? Bom, hoje eu entrei como doadora, já estou colocando nas minhas redes sociais, já estou divulgando com os meus familiares, com os meus amigos, já o pessoal está acessando. Daqui a pouco eu baixo, eu não tenho nada para ofertar hoje, mas baixo para conhecer, porque eu não tenho hoje, mas tenho amanhã. Ou eu não tenho hoje para ofertar, mas o meu parente, o meu vizinho, o meu amigo tem. E eu conhecendo o app, eu consigo falar melhor, explicar e mostrar para o meu amigo, para o meu cônjuge, enfim, para quem está ao meu lado. E é bem isso, é um instrumento, uma ferramenta do bem, é uma ferramenta onde ninguém perde, é o ganha-ganha, né? Literalmente ganha-ganha. Ganham as instituições, ganham as crianças, os adolescentes, ganha quem está doando. Esta aproximação é muito legal também, porque a gente mexe com a cultura. Antigamente nós tínhamos a cultura de que não era possível as pessoas conhecerem os abrigos e as casas-lares. Não, as pessoas têm que conhecer, têm que saber da existência dessa população de crianças e adolescentes que precisam do nosso olhar, o nosso olhar sensível, singular, né? Eles precisam saber que existe toda uma comunidade preocupada que eles se desenvolvam, eles que têm uma baixa escolaridade, que consigam melhorar, que precisam se aperfeiçoar, ter uma profissionalização, enfim, que eles tenham o carinho, o afeto, o cuidado da comunidade, não só dos órgãos públicos, mas de todo cidadão da nossa cidade. Como eu disse, a família já falhou, nós não podemos falhar, né? Nós, enquanto um todo, enquanto uma comunidade, uma família rio-grandense. Esse app, ele começa em Porto Alegre, é um piloto em Porto Alegre, mas nós temos a expectativa de expandi-lo para todo o Rio Grande do Sul, e só para o Brasil, porque é uma ferramenta muito simples de acesso, muito fácil e que realmente une pontas.
Perfeito. É a corrente do bem, o match do bem, né, promotora? Eu quero gostei. agradecer. Exatamente. Quero agradecer aqui a presença da senhora, né, divulgando e reforçando este apelo para que a população participe, né? E eu deixo aqui a palavra à disposição para as despedidas, né, e o seu recado final. Muito obrigado, agradecendo mais uma vez, promotora. Obrigada, Clayton. Obrigada, TV Câmara. Obrigada a todos que já se interessaram, fizeram a baixa do aplicativo Adote uma Manhã. Conclamo a todos, venham conhecer o aplicativo, dentro das suas possibilidades, ofertem os bens que puderem, ou os serviços, o seu tempo, que é a nossa maior riqueza, porque as nossas crianças e adolescentes contam conosco para ter uma infância mais feliz, para ter uma adolescência mais interessante, né? Para se tornarem um cidadão de bem, um cidadão cumpridor das suas obrigações, um cidadão feliz logo mais na maioridade. Muito obrigada. Tá certo. Promotora, muito obrigado. Um bom trabalho para a senhora. Parabéns pela iniciativa e parabéns aos parceiros também por se unirem a esta proposta. Tá certo, muito bem. Então aí fica o nosso apelo também, né? Adote um amanhã. Vá lá na sua loja de aplicativo, né? E baixe esse aplicativo aí para que você tenha no seu celular e faça o match do bem junto com as instituições. O Jornal da Câmara de hoje vai ficando por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!